Eu quero pôr para vocês aqui uma fala recente do Eduardo Bolsonaro sobre os professores. Assistam e se revoltem. É sério, assistam. Preste atenção na educação dos filhos. Tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas. Não vai ter espaço para professor, doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. Bem, como vocês viram aqui, você tem Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, num palanque falando sobre os professores. E aí você tem uma retórica que não é nova, na verdade, que já é, reembalada ao longo dos anos, inclusive já também, reproduzindo o tal escola sem partido, que tinha essa retórica também, de você neutralizar os professores doutrinadores, esquerdistas, e forçá-los a apresentar não apenas uma visão de esquerda, mas todas as visões interessantes ou relevantes sobre certo tópico. E aí você vem e tem Eduardo Bolsonaro não apenas fazendo isso, não apenas atacando os professores doutrinadores, entre aspas, mas também comparando-os com traficantes. E aí não apenas isso, não é apenas a comparação com traficantes, mas dizendo que são piores do que os traficantes. E aí a questão aqui que a gente vai ter que analisar hoje, porque também tem alguns aspectos aqui que valem ser mencionados, porque isso aqui é uma coisa que vai retornar de tempos em tempos, e a gente acha, ou muita gente acha, que com o Bolsonaro, não estando no poder mais, deixando a presidência, que isso ia desaparecer do dia para a noite, e não vai desaparecer porque isso está entranhado já e representa uma mentalidade que não é apenas do Eduardo Bolsonaro. Inclusive isso aqui é um tópico que eu abordei anos atrás ao retrucar, ao confrontar o Olavo de Carvalho, que também tinha um discurso muito parecido. É fato que muitos professores universitários, muita gente de humanas, acaba tendo uma visão mais progressista, ou mais de esquerda, ou mais alinhados a questões sociais, porque quando você vai estudar história, sociologia, antropologia, vai estudar filosofia, ou vai estudar outros tópicos que estão lidando com questões humanas, com, processos históricos brutais muitas vezes, acaba sendo quase inevitável que, se você tem um pouquinho de senso crítico, um pouquinho, de compaixão, inclusive, que você vá se alinhar a certos ideais de esquerda, porque tem a ver com o coletivo e tem a ver com reparação de erros históricos, ou tentar reduzir um pouco esse processo que de fato é brutal da história. E isso tem a ver com exclusão de grupos, tem a ver com perseguição de grupos, tem a ver com massacres de grupos, inclusive, escravidão, por exemplo, genocídios. Então, quando você estuda essas coisas, você acaba sendo inclinado a pensar o mundo sob essa ótica. É um processo de brutal, de violência, de opressão, de destruição, de morte. Então, a gente poderia ou teria condições, nós, humanidade, de enfrentar esses mecanismos e tentar transformar o mundo num lugar melhor. Então, para o Eduardo Bolsonaro, isso é uma doutrinação. Na cabeça do Eduardo Bolsonaro, que faz parte de um grupo com ideais proto-fascistas ou neofascistas, que tem, esses referenciais, que seria, em parte, um conservadorismo clássico, distorcido, mas, em grande medida, um reacionarismo olavista e também, como eu falei, ideais que estão altamente vinculados a grupos supremacistas, por exemplo, me parece óbvio que, para ele, pensar no social, pensar na redução da desigualdade, pensar em reduzir processos opressivos tem cara de doutrinação, porque na verdade grupos como o dele se beneficiam desse status quo, se beneficiam desse tipo de hierarquia social na qual pessoas como ele têm benefícios e outras estão excluídas desses benefícios. Então, para ele é importante combater esses doutrinadores. Aí, como eu falei, me parece natural que alguém de humanas acabe se alinhando a esses ideais. Por outro lado, há muita gente, há muitos formandos, há muitos graduandos, até de humanas inclusive, mas de vários outros cursos, de várias outras disciplinas de universidade, que não partem para esse lado, que nem sequer pensam sobre esses mecanismos, que não estudam esses mecanismos, que não se interessam por esses processos. E daí não dá para pensar que essas pessoas, uma vez que se tornem professores, tenham qualquer tipo de ideal progressista ou de esquerda para levar para a escola. Além disso, é importante ressaltar que a escola também é um espaço de disputa de ideias, assim como outros espaços existentes. A família é um espaço de disputa de ideias, a igreja é um espaço de disputa de ideias, a imprensa é um espaço de disputa, a cultura é um espaço de disputa, a política é um espaço de disputa. Então, são muitos níveis nas quais as ideias estão em confronto e me parece natural que muitos de nós, professores, escritores, artistas, quem está atuando nesse debate público,
traga consigo essas ideias. Se isso é doutrinação, me parece um exagero que tem a ver com esse pânico moral causado por olavistas ou pela extrema-direita, que eles vão lá, singularizam certos grupos, atribuem as piores qualidades para esse grupo, e aí, a partir disso, eles criam esse desespero, né, esse temor coletivo de que esse grupo vai tomar controle e transformar o mundo numa Venezuela, por exemplo, ou sei lá, ou em Cuba, ou na Coreia do Norte. Então eles vão usando esses elementos que apelam para a ignorância em grande parte, porque a pessoa não sabe, não conhece a história, não conhece, sabe, o que está acontecendo, e aí elas vão lá e ficam desesperadas e veem em figuras como Eduardo Bolsonaro, como Jair Bolsonaro, como outros extremistas de direita, vêm nessas figuras um pulso forte que vai controlar essa queda aí para o comunismo, por exemplo, né? Mas é uma grande bobagem. Só falando um pouquinho sobre desigualdade, né, retornando ao tópico anterior, quando eu falei que há uma tendência de quem estuda em curso de humana de se voltar para o pensamento coletivo e de esquerda, me parece totalmente plausível que a gente proponha mudanças ou reformas ou, sabe, uma disputa de fato de ideias nesse sentido de redução de igualdade. Mas para mim parece implausível que isso se daria num nível global, por exemplo, né? Porque cada um desses processos ele ocorre de maneira distinta em diferentes nações. Então, assim, tem um país que está se desenvolvendo e que está avançando em certas pautas sociais, enquanto há outros países que estão recuando, que estão retrocedendo, que estão voltando para uma era das trevas das ideias. E isso sempre foi assim, né? Sempre se deu desse modo. Você tem lá um império se formando e um império se desintegrando. Você tem uma nação se desenvolvendo e outra retrocedendo. Você tem um grupo avançando e outro, sabe, decaindo. Então, assim, não me parece que a gente poderia pensar como se isso fosse um processo único, global, interconectado e no qual todo mundo se beneficiaria no final. Alguns grupos vão se beneficiar e outros vão retroceder. Isso me parece meio que natural. Mas isso não quer dizer que a gente não possa disputar em nosso próprio país, ou na nossa própria região, na nossa própria cidade, esse tipo de enfrentamento de ideias nas quais a gente proponha um mundo menos desigual, e que segregue menos pessoas e que cause menos dano a certos segmentos que são historicamente marginalizados. Como eu já mencionei, esse ideal bolsonarista, que também vem através do Eduardo Bolsonaro, ele é em grande medida um legado do Olavo de Carvalho. A diferença agora em relação ao passado, né, próximo, é que o Olavo conseguia ser o epicentro desse tipo de ideias, ele aglutinava os extremistas. Após a morte do Olavo, o que deu para perceber é que houve uma dispersão dessas pessoas, então eles já estão sem referencial, eles já não têm mais esse ponto focal e que poderia dar um tipo de coesão a essas ideias. Então você vai ter lá, sabe, uma fratura, uma fissura entre diferentes segmentos, diferentes grupos que estão ali disputando esses espaços, querendo agremiar os dissidentes, os perdidos, né, os órfãos do Olavo de Carvalho, e o bananinha lá, o Eduardo Bolsonaro, ele nem sequer é muito inteligente nesse ponto. Eu nem sequer vou usar aqui dizer que ele não compreendia direito as ideias do Olavo de Carvalho, porque as ideias do Olavo de Carvalho eram todas totalmente confusas e dispersas, e eu acho que não havia muita coesão também naquilo que ele dizia, né, um discurso flutuante e que não fazia muito nexo em muitos sentidos. Mas certamente ele tem um enorme déficit de compreensão da realidade, de modo que, até reproduzindo o discurso olavista, ele soa muito mais simplório do que o Olavo já soava. A comparação com traficantes, por exemplo, é grotesca, é bizarra, é aquele tipo de absurdo que nos horrorizaria normalmente. Mas na boca do Eduardo Bolsonaro soa quase como cômico. É tão fora da casinha, é tão, sabe, degringolado o modo de pensamento dessa família Bolsonaro, que até isso fica uma piada. É como se fosse uma piada, comparar professores com traficantes. Eu não tenho a menor dúvida de que essas personalidades eles podem em algum momento se reorganizar ou encontrar de fato esse elo que foi quebrado com a morte do Olavo. Pode ser que surja algum expoente aí, alguma figura que venha a ser o núcleo desse grupo. Então, assim, a gente tem que ficar atento, porque esse discurso, como eu falei, essa retórica, ela não vai desaparecer, ela continua permeando muitos debates, inclusive, como eu falei, há muitos órfãos do Olavo por aí, e essas ideias estão se espalhando em micro segmentos agora, já não tem mais a força, né, a imagem do ancião sábio na figura do Olavo, né, que dizia coisas profundas, entre aspas aqui, e que arrebanhava os seus seguidores quase numa seita. Não há mais isso, mas de alguma maneira a gente vai atento com esse tipo de retórica. Ela vai voltar, ela está na boca dessas pessoas. O Eduardo Bolsonaro é alguém que está no Congresso. Até houve um papo aí de que ele poderia ser cassado por essa fala. Eu acho difícil, realmente me surpreenderia se ele fosse realmente cassado pela fala comparando professores a traficantes. Mas seria uma boa coisa também. Que houvesse Bolsonaro inelegível, Eduardo Bolsonaro cassado, isso seria um grande avanço para o Brasil e ajudaria a extirpar um pouco esse câncer da política brasileira que é a família Bolsonaro. Bem, me diga o que vocês pensam sobre essa história, se vocês tinham visto essa fala do Eduardo Bolsonaro, né, comparando professores e traficantes. Como eu falei, é o tipo de fala que nos horrorizaria em outros momentos, ainda mais quando a gente estava na oposição e recuando, né, e meio desesperado sem saber como proceder. Agora soa meio cômica,
mas não deixa de ser perigosa. Não deixa de ser perigosa porque vai criando esse estigma sobre professores, pessoas que já são mal pagas, pessoas que já têm uma carga de horária brutal, pessoas que já trabalham em ambientes sucateados. E a gente sabe que muitos professores nem sequer são de esquerda. Tem muita gente dando aula lá, trabalhando com suas matérias, sem sequer pensar sobre essas questões. Então, assim, tentar generalizar também, dizer que há uma doutrinação esquerdista nas escolas é uma bobagem e que possivelmente tem pouquíssimo respaldo na realidade, mas é claro que o pânico moral fala muito mais forte do que os dados, fala muito mais forte do que a realidade, né? Bem, me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativa o sininho, isso é muito importante para ajudar no engajamento, e também aproveite para conferir meu livro novo com Carolina Arcari chamado Olga Descobre a Democracia, um livro de educação política para crianças, e tá muito legal, tá muito lindo esse livro, confira, link na descrição desse vídeo, se cuide por aí e até mais. Um forte abraço e a gente se vê. Tchau!